Plantão Onda Oeste FM. A notícia em primeiro lugar. Agora, 8h05, Plantão Onda Oeste no ar. E o prefeito Wilson Marega Craide, o Craidinho, e o seu vice José Cirineu Silva tiveram seus diplomas cassados mais uma vez. Por volta das 7h da noite de hoje, o juiz eleitoral de Piuí, Rogério Mendes Torres, proferiu sentença cassando o mandato de Craidinho e Cirineu e ainda aplicando multa de 45 mil FIRs a Craidinho e 25 mil FIRs a Cirineu. O motivo da cassação, de acordo com a sentença, foi a prática de compra de votos, conforme denúncia apresentada pelo Ministério Público Eleitoral referente às eleições de 2012. De acordo com as provas e testemunhas, Craidinho e Cirineu se enquadraram no artigo 41A da Lei 9.504/97. Craidinho e Cirineu teriam comprado voto, prometendo doar lotes a vários eleitores, com o objetivo de lhes obter o voto, bem como entregaram a uma leitora, também com aquela finalidade de angariar votos em prol de suas candidaturas, bens móveis consistentes em sacos de cimento e cal. Por isso, requereu a aplicação a eles de multa prevista em lei e a cassação de seus diplomas. Para sustentar a existência de prova documental, foram apreendidos vários papéis com nomes de eleitores, endereços, telefones e alguns registrados com a letra L circulada e outros registrados com a palavra lote no comitê de campanha de Craidinho e Cirineu durante as eleições de 2012. Na sentença, o juiz cita o Ministério Público Eleitoral, que afirma a aceitabilidade de uma gravação que trouxe como prova de promessa direta do denunciado Wilson Craide de doação de lotes em troca de votos. Para o juiz eleitoral, não resta dúvida de que Craidinho e Cirineu agiram, no caso, com um desígnio criminoso, com o objetivo de fraudar a liberdade de escolha, cooptando o eleitor com a promessa cujo cumprimento dependeria de resultado só alcançável com a participação dele, eleitor, através do voto. O juiz acatou a representação do Ministério Público contra Craidinho e Cirineu, aplicando a eles multa e a cassação do diploma. Na sentença, o juiz cita que Wilson Marega Craide já foi punido mais de uma vez pela prática de delitos eleitorais, fato público e notório. Ele ressalta que Craidinho é um homem financeiramente milionário. Sua declaração patrimonial, ao inscrever-se como candidato, dava conta da posse de bens orçados em R$16.772.000. Por isso, aplicou a Craidinho a pena de multa, compatível com seu status econômico financeiro de 45 mil UFIRs. Já o vice-prefeito José Cirineu Silva não tem condenação eleitoral transitada em julgado e é homem financeiramente rico. Declarou ao se inscrever como candidato acervo patrimonial de R$301 mil, R$310. O juiz aplicou-lhe a multa de 25 mil UFIRs. Ainda na sentença, o juiz considerou que esta é a segunda condenação imposta aos representados por conta das eleições de 2012, cassando-lhes os diplomas. Mesmo sem trânsito em julgado, que somadas aos outros processos a que respondeu e responde o primeiro representado, o Craidinho, como é público e notório, são indicações de que claudica, por aqui, sob o manto de manobras processuais judiciais, o princípio da moralidade, fazendo letra morta a advertência de Solon: homem desmoralizado não poderá governar. Com isso, o juiz eleitoral Rogério Mendes Torres determinou a imediata execução da presente decisão para que o presidente da Câmara Municipal dê posse imediatamente aos colocados em segundo lugar nas eleições, objeto desta decisão, o prefeito Adeberto José de Melo e o vice José Seabra de Oliveira, fazendo assim valer os respectivos diplomas a eles já passados. E nós estamos na linha com o Craidinho. Vale lembrar que essa decisão cabe recurso. Craidinho, uma boa noite para você. Agora 8h09 e eu gostaria que você esclarecesse, o seu ponto de vista sobre essa decisão do doutor Rogério Mendes Torres, juiz de direito. Boa noite para você. Boa noite, Lívia. A gente já está acostumado aí, Lívia, essas constantes problemas que está se tendo
A dificuldade que a gente está tendo é mais de administrar no sentido realmente. Começa as obras e aí vem alguém e faz essa confusão tudo de novo na cidade. Mas coincidentemente nesse momento, né, do dia de hoje, eu estive na Secretaria de Estado, na cidade administrativa, buscando recursos para Piuí, e coincidentemente, como eu estava em Belo Horizonte, eu soube dessa notícia e já procurei os advogados, nossos representantes aqui, que amanhã mesmo já vão entrar com recurso em Belo Horizonte, e com certeza vai ser igual das outras vezes. Daí a alguns dias a gente vai estar normalmente no cargo, e isso inclusive para evitar esse transtorno que se quer colocar, essa preocupação que se quer colocar a população de Piuí desnecessariamente, não é? Mas isso é normal, são as regras da política, principalmente de Piuí, que a gente já está acostumado, né? Eu acredito que dentro de alguns dias tudo vai estar ao normal de novo, como das outras vezes, a população, como eu disse, já está acostumada. Nossos advogados estão bastante confiantes que tudo vai se transcorrer como a gente já está esperando em relação a um recurso, né? E o que é importante, Olívia, é que a continuidade administrativa do município não pare. É o que a gente sempre fala, né? O Piuí está tendo um prejuízo muito grande administrativo em todos esses momentos de caça, volta, e isso realmente é um problema para o município, né? Mas a gente sabe compreender, porque são regras da política e eu acho que de tantas vezes que já aconteceu isso, né, é um fato que nós temos que aguardar o desenrolar dos acontecimentos, mas com certeza vamos aguardar, a semana que vem vai estar tudo normal e a gente vai estar normalmente no cargo. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Aqui nessa sentença do Dr. Rogério Mendes Torres, né, foi falado várias vezes que o senhor comprou votos. Então, Craidinho, você nega que tenha havido essa compra de votos? Mas lógico, porque isso não houve. A própria população sabe, né, que não houve essa situação e nós não tínhamos recursos para isso, né? É lógico que cada magistrado, ele entende de uma forma, né? Vamos ver a continuidade e o andamento do processo, porque a população sabe que isso nunca aconteceu, né? Não houve nunca, em todas as eleições que nós já disputamos, não houve em momento algum questão de compra de votos. Esse processo específico que está aí, eu sei que é uma montagem que a oposição fez para entrar com esse processo. Tanto que até o advogado, se você quiser dar uma volta no processo aí e olhar, você vai ver que o próprio advogado aí é adversário político nosso também. Então houve uma montagem clara desse processo que induziu o juiz a dar essa decisão. Mas é uma decisão aí, Piuí, uma decisão da primeira instância, e que a gente espera que aqui em Belo Horizonte a gente vai conseguir reverter essa situação, mostrando que a impressão que o magistrado teve aí não é a verdade dos fatos, né? E até a população que já me conhece sabe bem, em várias eleições que nós disputamos, que nós nunca tivemos essa questão de comprar voto de ninguém, né? Todo mundo tem essa certeza. Por isso, essa montagem que fizeram, eu acredito, tenho certeza que ela não vai vingar. Viu? Nós vamos voltar ao normal, que a população fique tranquila. Nós vamos voltar tudo ao normal. Semana que vem continua tudo ao normal e nós vamos passar um Natal feliz. É o que nós desejamos, né, para toda a população. Viu? Craide, muito obrigado pela sua disponibilidade, por falar conosco agora. Uma boa noite para você. Muito obrigado, Lívia. Um abração, tchau. Agora são 8h14. Nós estamos aqui com o Giovanni Badignani, ele que é advogado do DECO e também do vice, né? O José Seabra de Oliveira, e ele vai nos explicar o seu outro ponto de vista. O Craide disse que não teve compra de votos, nós acabamos de falar com ele, e segundo essa sentença, houve compra de votos e por isso o doutor Rogério Mendes Torres, juiz de direito de Piuí, pediu a cassação, né, dos seus mandatos. Como que fica? Giovanni, boa noite para você. Boa noite, Lívia. Boa noite, ouvintes da 100.3. Essa pergunta que você me fez, Olívia, o convencimento do juiz, ele é pautado em provas. E esse fato é público e notório que houve essa promessa de lotes, sim. Tanto é que
esse tipo de eleição, ela vem perdurando em Piauí há muito tempo. Começou com cestas básicas e foi aprimorando e foi culminando nesses pontos. Igual nessa eleição nós tivemos alguns pontos, apesar dessa ação ser do privativo do Ministério Público, eu não participei dela, mas tive acesso ao processo. O que ocorreu foi o seguinte, com essa promessa de doação de lotes e também teve doação de materiais, isso caracteriza um ilícito eleitoral, que é o artigo 41A, no qual prevê a cassação dos diplomas. Ok, agora são 8h15. Nós estamos aqui também com o nosso gerente, jornalista Edgar Rodrigues. Edgar, boa noite. Você quer fazer alguma pergunta para o Giovanni? Oi, Lívia, boa noite Giovanni, boa noite Simoni, boa noite a todos que nos ouvem nesse momento. Giovanni, só para o ouvinte entender, aqui se trata de outro processo de cassação, não é isso? Para você explicar, separar, porque na abertura da matéria aqui, a gente coloca aqui que Craidinho e Cirineu foram cassados mais uma vez. Existe o processo da prestação de contas da campanha que está tramitando, já está no TSE. Agora, esse processo se refere a outra coisa. Você pode explicar isso para nós, para os ouvintes sintonizarem melhor sobre essa situação? Edgar, esse é um outro processo, sim. Aquele primeiro processo, ele trata lá da desaprovação das contas. Que, como você bem disse, ele já está em Brasília, já está finalizando. Esse processo agora, que houve a cassação no dia de hoje, é sobre essa ilicitude, compra de votos. A compra de votos, ela foi determinada, igual nós falamos aqui anteriormente, pela promessa de doação de lotes e outros materiais. Então, quer dizer, uma coisa distinta da outra coisa. Esse processo é um processo, digamos, uma segunda cassação. Tá, mesmo porque aqui na sentença do Dr. Rogério, ele coloca aqui e pede que o presidente da Câmara Municipal dê posse, ou seja, o DEC e SEABRA serão empossados novamente por se tratar de outro processo, é isso? Exatamente. Eles serão empossados novamente porque eles já foram diplomados. Igual o CRAID e o vice, eles estão na prefeitura por efeito de uma liminar. Então, o DECO e o SEABRA, prefeito e vice, atualmente agora, que vão tomar posse, devem assumir nos próximos dias. Só para a gente sintonizar nosso ouvinte também, esse processo de cassação aqui, esse segundo que nós estamos noticiando hoje, ele se refere daquela época da campanha eleitoral em que houve apreensão de computadores, documentos no comitê de campanha do Craidinho e Cirineu, não foi isso? Exatamente. Foi feito uma apreensão no comitê e foi pego telefones, listas com doação de lotes, se refere a esse delito. Muito bem, e para orientar também o nosso ouvinte, que está aí nos ouvindo nesse momento, essa decisão ela cabe recurso, né? Como ouvimos o prefeito agora dizer, ele vai acionar os seus advogados e ele pode conseguir uma liminar, não é isso? Junto ao Tribunal Regional Eleitoral. Perfeitamente. Isso é uma decisão de primeira instância, que é da comarca de Piauí. Essa liminar pode ser concedida, sim. Ela pode ser pedida ao TRE em Belo Horizonte e pode ser concedida. Ou seja, então corre-se o risco aí de a gente ter mais um capítulo dessa situação aqui em Piauí, que o DECO toma posse amanhã, pode ser que na terça, quarta-feira, se o tribunal entender por bem e deferir essa liminar a favor do Craidinho, ele pode voltar novamente à prefeitura, né? Sim, pode voltar. Agora, essa liminar, o entendimento do tribunal nos últimos meses tem sido diferente de tempos atrás. Então a gente tem que aguardar, porque da mesma forma que ela pode ser deferida, ela pode ser negada. Então, quer dizer, cabe ao relator que vai pegar o processo e vai deferir ou não a liminar. Giovanni, só para finalizar, e os eleitores que estão ouvindo também, né? Amanhã deverá acontecer a posse já? Olha, essa sentença pegou a gente de surpresa agora na parte da tarde, inclusive o DECO está em viagem. Eu nem consegui falar com ele ainda, que o telefone dele está fora de área. Provavelmente sim.
Provavelmente sim. Caso ele chegue amanhã, isso vai acontecer sim, porque no final da sentença, pede ao presidente da Câmara para dar posse aos segundos colocados. Ok, Giovanni, muito obrigado pelas explicações. Muito obrigado. Boa noite para você. Boa noite aos ouvintes da 100.3. Essa notícia, né, ela está publicada também no nosso Facebook /Onda Oeste FM. É só você acessar a nossa página e ficar sabendo de tudo que aconteceu, né, dessa cassação. Mais um capítulo, como disse o nosso gerente de jornalismo aqui, o Edgar Rodrigues, mais um capítulo dessa história aqui na nossa cidade. Agora 8h20. Continue ouvindo a 100,3 FM e você fica com ela, Simone Oliveira.